Meus amados irmãos e irmãs, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Instagram, ao nosso YouTube. Hoje, domingo, dia 28 de junho, solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Sabemos que no calendário da Igreja, esta solenidade é celebrada no mundo todo amanhã, dia 29, mas a Igreja no Brasil tem uma autorização de Roma, da Santa Sé, para que antecipe esta celebração para o domingo ou adie para o domingo seguinte. No caso, este ano, como o dia 28 está mais próximo, né? O domingo anterior está mais próximo da festa propriamente, então ela é antecipada. O evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, então nós celebramos hoje, nesta mesma solenidade, o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Estes dois santos, assim como São João Batista, que nós celebramos na quarta-feira, eles têm duas festas litúrgicas, 2 dias litúrgicos dentro do ano. São Paulo tem em 25 de janeiro a festa da sua conversão e São Pedro tem no dia 22 de fevereiro a festa da sua cátedra, do seu magistério, de São Pedro como aquele que ensina a fé. Pois muito bem, e aí em 29 de junho, ou no caso da Igreja do Brasil, do domingo mais próximo, caso hoje, nós celebramos o seu martírio e celebramos na forma de solenidade, que é o mais alto grau na liturgia da Igreja. E celebramos o martírio destes dois santos juntos. Por quê? Porque é uma celebração muito antiga, desde o século III, que nós celebramos na Igreja estes dois santos juntos. Ou seja, é uma celebração litúrgica de São Pedro e São Paulo mais antiga do que a própria celebração do Natal. Os cristãos celebram São Pedro e São Paulo antes já de celebrarem o Natal. E são colocados juntos por quê? Porque são duas colunas importantes, fundamentais da vida da Igreja. Então a solenidade de hoje, do martírio de São Pedro e São Paulo, meus irmãos, é uma solenidade da Igreja, é uma solenidade em que nós celebramos este mistério que é a Igreja de Jesus Cristo. Então nós temos estes dois santos como pilares, como sustentos da Igreja. A gente diz que Pedro é a imagem da Igreja instituição, da Igreja, da autoridade, do governo. Paulo, por sua vez,
ele é aquele que representa a missão da igreja, a evangelização, a ida pelos povos. Então nós temos essas duas figuras diferentes, sim, muito diferentes entre si. Pedro é um seguidor de Jesus da primeira hora, era parte do grupo dos 12. Pedro era um pescador e estava ali já com Jesus o tempo todo. Paulo, por sua vez, ele não conhece o Jesus histórico, ele não tem este encontro com o Jesus de Nazaré, com o Jesus antes da sua morte e ressurreição. Ele vai se converter depois, a partir de um encontro, de uma experiência mística com Jesus ressuscitado que ele vai ter no caminho de Damasco. Paulo, nós sabemos, era um perseguidor dos cristãos, ele foi o mandatário da morte de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, e ele se converte, tem essa experiência quando Cristo diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele passa esta conversão. Paulo era um judeu, portanto, um homem das letras, era um construtor de tendas, né? Ele trabalhava com tendas, segundo o que ele mesmo diz em uma das suas cartas. Mas quando ele se converte, veja, ele vai se encontrar com Pedro, porque Pedro era a figura justamente de liderança da igreja, da comunidade cristã. E nós vemos esta liderança de Pedro hoje no Evangelho desta solenidade, né? Nós temos o Evangelho de hoje em que Jesus ele pergunta para os discípulos a respeito da sua identidade entre as pessoas. O que o povo diz que eu sou? O que o povo diz ser o Filho do Homem? E aí eles vão dizer, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, João Batista ou qualquer outro dos profetas. Veja, o povo não estava em todo errado, porque Jesus era de fato um profeta. Mas ele quer ir além. O grupo que o segue de perto, o grupo que constituiria os seus seguidores, o novo povo de Deus, deveria ter uma consciência a mais profunda sobre esta identidade de Jesus. E aí ele vai perguntar, mas e vocês que me seguem, que estão aqui comigo, que eu chamei, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra, toma a frente e diz em nome do grupo. Então veja, Pedro sempre exerceu já esta liderança. E ele diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro e vai dizer, feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus, em outras palavras, está mostrando que a fé de Pedro é uma fé que vem de Deus. Pedro está, com esta resposta, mostrando que está em sintonia com o Pai, com o projeto do Pai, com a obra do Pai. E reconhece que Jesus é este enviado do Pai, que Ele é a palavra que se faz carne. E é por conta desta fé, é por conta de ter o seu coração batendo no ritmo do coração de Deus, que Jesus diz a Pedro, tu é, a Simão, né? Porque ele era Simão, era o seu nome. Jesus muda o nome e diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Meus irmãos, a igreja de Cristo é construída sobre este alicerce firme, esta rocha que é Pedro. Mas Pedro era um ser humano miserável, um homem rude. Como Jesus constitui a sua igreja sobre este homem e diz que é uma pedra em que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela? Meus irmãos, Pedro era um homem rude, um homem iletrado, um simples pescador da Galileia, mas era um homem da palavra de Deus,
era um homem que na sua simplicidade abria o coração para a vontade de Deus e escutava Deus. E é por escutar Deus, por ser sensível a Deus, que ele é uma pedra. A sua fé é uma pedra. A sua fé é uma fé que não se quebra. Ele cai sim, ele traz Jesus sim, mas ele é capaz, justamente porque era simples, porque era humilde, ele é capaz de se reerguer, porque tinha esta fé em Jesus. E como a gente viu na quinta-feira, no Evangelho de quinta-feira, que Jesus fala, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, este é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem a tempestade e ela não se abala. A igreja é esta casa construída por Jesus sobre a rocha de Pedro, que é a própria palavra de Deus. Esta igreja, portanto, meus irmãos, que por mais que eu seja pecador, você seja pecador, esta igreja não acaba. Ela pode até diminuir de tamanho, ela pode, como em alguns países, como aqui na Irlanda, perder um pouco da sua voz ou muito da sua voz, mas ela vai estar lá firme, continua a sua missão, ela não se acaba, está aí há 2000 anos. O Império Romano passou, outros impérios passaram, regimes políticos totalitários passaram, mas a igreja continua. Por que ela continua? Porque ela nasce do coração de Jesus, para o bem da humanidade, para congregar a humanidade. A palavra igreja significa assembleia, congregação. E ela é fundada, ela sai do coração de Jesus e é fundada sobre o coração de Pedro, que tem o seu coração aberto à palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, celebrando esta solenidade de Pedro e Paulo, esta é a missão nossa como igreja, de perseverar nesta fé, como São Pedro perseverou. E por isso Jesus dá a ele as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus dá a Pedro esta autoridade de conduzir esta igreja pelo mundo. E é lógico, com a morte de Pedro, este poder, esta autoridade deveria ser conferida a outros. E assim temos hoje, de Pedro a Francisco, temos 266 papas. Hoje o Papa Francisco é aquele que continua esta missão recebida um dia por Pedro. Hoje esta missão está na mão de Francisco. Hoje Francisco senta-se sobre a cátedra de Pedro, sobre a cátedra que está sobre o túmulo de Pedro. Que nós possamos rezar pelo nosso amado Papa Francisco, que tem esta missão, meus irmãos, de como Pedro conduzir esta barca, conduzir a igreja, sempre alicerçada sobre esta rocha, que é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo dê força, ilumine o nosso Papa Francisco, para que seja sempre fiel a este mandado de Jesus, de ligar na terra para ser ligado no céu, de desligar na terra para ser desligado no céu. Cada vez que vou a Roma, sempre me dá esta sensação de estar ali com Pedro. Com Pedro. É sempre uma alegria quando a gente pode visitar ali a Basílica de São Pedro e pensar que ali debaixo daquele altar está o túmulo de Pedro. Ali Pedro e Paulo derramaram o seu sangue. Paulo fora dos muros de Roma, Pedro ali onde hoje está a Basílica de São Pedro. Meus irmãos, que esta celebração destes dois apóstolos na mesma data mostrem para nós e nos ensine que a igreja ela é formada desta diversidade, mas que forma uma unidade. Pedro e Paulo, tão diferentes, tão distintos, mas
que por amor de Cristo se uniram na mesma missão. Assim também são as nossas comunidades, formadas por homens e mulheres falhos, com suas faltas, com os seus problemas, com as suas limitações. Eu sou limitado, você é limitado. Mas é esta fé, esta mesma fé, este mesmo amor, confessado por São Pedro e por São Paulo, e pregado por São Paulo, que nos movem, que nos formam, que nos faz ser esta unidade. A segunda leitura de hoje é lindíssima, Paulo escrevendo a Timóteo: quanto a mim, guardei a fé, completei a corrida e agora vou receber a coroa da glória. A glória de Paulo, que é o próprio martírio. Meus irmãos e minhas irmãs, nos alegremos por ser igreja, nos alegremos por São Pedro e por São Paulo, nos alegremos pelo Papa Francisco, que continua esta missão. E digo a você, é muito bom ser igreja, é uma alegria podermos fazer parte e construirmos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma feliz festa de São Pedro e São Paulo e até a próxima.